Olha aqui, ó. Glória a Deus. Oi. Não, aí você queima. Amém, Getúlio. Aí amém. você queima minha propaganda, Getúlio. Impossível, mano. Ô, Jesus. Para o pessoal ficar interessado em vir à igreja, entendeu? Glória a Deus por tudo, né? A gente tem que estar animado, né, irmãos? Vamos orar, meus irmãos. Nós temos motivo para orar. Nós temos motivo para buscar Deus. Amém? Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar, Senhor, pelo teu amor, por tua graça e tua misericórdia, Senhor. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Mas primeiro, antes de entrar na tua presença, queremos entrar com o coração limpo. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, para que nossas orações sejam ouvidas e para que também o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor, de maneira muito especial. Já te agradecemos pelo teu amor e tua fidelidade. Nós estamos aqui não porque somos melhores que os outros, não. Estamos aqui, Senhor, porque nós escolhemos, nós decidimos estar. Por fé, não por vontade ou sentimento ou qualquer outra coisa. É por isso que nós temos que viver o Evangelho, Senhor. Muitas vezes, não por aquilo que nós estamos vendo, mas viver pela fé. E haverão vezes que, pela fé, nós não iremos sentir nada, não iremos ver nada. E talvez também não iremos ser acompanhados pelos nossos irmãos. E é por isso que nós precisamos viver o Evangelho de Cristo e depender apenas dele. Ele é a nossa motivação maior para estarmos aqui para te adorar, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia e tua graça e o teu perdão em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vejo a glória. Vamos marcar outras palmas.
Deus. Muito bem, como eu disse, a igreja está abarrotada e chegando mais. Olha aí, ó, glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Nesse frio a gente tem que ter muita disposição, né? Para estar aqui e amar muito o Senhor. E isso não é apenas uma ação, né? É por fé. Não há Deus igual, não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus como o nosso Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, cante. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual. Aleluia, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
provar o quão real é tua presença. Vamos adorar a Deus, irmãos. Vamos provar. Cante, cante. Cante com o seu coração, com a sua alma. Cante. Aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar. Vamos juntos. Quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser-nos inundados por tua glória, Senhor. Vem inundar, Senhor, nossa alma, Santo Espírito, com a tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Vem sobre nossas vidas, nossas lares, nossas casas. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. É a tua presença que faz a diferença, Espírito Santo. Oh, meu Deus, aleluia. Ser-nos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. Glória a Deus. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou.
a morte não pôde entender. Cante. Como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos, Jesus. Te esperamos. Maranata, ora vem Jesus. Aleluia. Maranata, ora vem Jesus. Maranata, ora vem Maranata, ora vem Jesus. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte. Graças a Deus, Senhor, porque Jesus venceu a morte. Aleluia. Te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu. Obrigado, Deus. Tem enviado seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, Senhor, nos dando vida e vida em abundância, vencendo a morte, nos dando a eternidade, vencendo o pecado, vencendo o inimigo. Obrigado, Senhor. A tua vitória representa a nossa vitória. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias do celular ou do papel. Lucas 1:37.
Quero compartilhar com os irmãos e alguns textos. Né? Você já parou para pensar em situações em que você entende que só existe possibilidade de acontecer alguma coisa se Deus intervir? Porque para você, no seu coração, parece ser impossível. E às vezes a gente para um pouquinho no meio dessas situações e a gente, puxa, meu Deus, isso é impossível para mim. Né? E eu quero te dizer que essa mensagem tem a ver com o que eu estou pensando nesses dias, estou vivendo, e também com algumas pessoas que eu acompanho, tenho orado, pessoas que estão enfermas, doentes, né? Que não tem solução imediata. Então, nós precisamos do Deus do impossível nesse momento. A Bíblia revela um Deus que age além das limitações humanas. E o tema dessa mensagem é o Deus do impossível. Lucas 1,37, o médico e discípulo de Jesus, Lucas, diz o seguinte: porque para Deus nada será impossível. Aliás, ele escreve, né? Ele atesta as palavras de Jesus. Alguns exemplos aqui, que vai além das limitações humanas. Transformando lágrimas em alegria, desertos em mananciais e morte em vida. O Deus que abriu o mar vermelho, derrubou muralhas, ressuscitou mortos, continua sendo o mesmo hoje. E nós precisamos crer, irmãos, no Deus do impossível. Porque tem situação que você não consegue resolver. Tem situação que, um exemplo, está dentro da pessoa. Ela age dessa forma e ela não muda. Então precisa, para nós é impossível resolver isso. É só Deus mesmo para poder resolver. Lá em Êxodo 14, 13 a 16, nós conhecemos o texto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Até o 16, tá? Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. Eu já tenho água aqui, irmão. Obrigado. A água se dividiu e os israelitas poderão... a água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Israel estava preso, meus irmãos, entre o mar e o exército egípcio. Humanamente não havia saída aqui. Mas foi exatamente naquele cenário impossível que Deus abriu um caminho onde ninguém imaginava existir. Anos atrás, nós estávamos na casa de eu e um outro irmão, e nós estávamos falando com um parente dele. Ele disse: olha, foi bem no comecinho da nossa fé. Essa pessoa que estava comigo era o Fernando. Ele estava comigo, nós estávamos falando com o irmão dele, ele estava vivendo uma situação difícil. Ele disse: olha, só tem duas alternativas, aqui só tem duas chances de resolver esse problema. E aí eu falei para ele: bom, nós só temos duas, mas Deus tem uma terceira que a gente não conhece. Vamos orar. E nós oramos ali, ó, com fé, crendo que Deus ia proporcionar uma terceira via, uma terceira chance, ou terceira solução para aquele problema. E de fato, irmãos, quando foi no outro dia, vem o irmão Fernando, com um sorriso,
é Deus de mistério. Deus é maravilhoso. Eita glória, irmão. E aí ele contou o fato, né, o caso. E eu fiquei pensando, puxa, Deus, tu és bom mesmo. Então, naquilo que a gente pensa, não vai ter condições de resolver, Deus abre uma outra via. Muitas vezes Deus permite que cheguemos ao limite das nossas forças, irmãos, para aprender a depender completamente dele. Porque é fácil quando a gente tem alguém para poder ajudar, alguém para fazer alguma coisa. E parece-me que quando você está nessa situação, as portas se fecham, não tem ajuda de ninguém. Parece que todo mundo está alheio ao seu problema. Ou parece que você está com lepra, que ninguém se aproxima para nem perguntar, como é que você está? Está tudo bem com você? Quando termina a capacidade humana, meus irmãos, começa a manifestação do poder divino. É por isso que Deus permite que a gente chegue num lugar que não tem saída. E nesses dias a situação é tão complicada que eu sonhei que eu estava num lugar e não tinha porta. E eu estava falando lá para alguém que eu conhecia, e eu falei, poxa, eu entrei naquele lugar e não tinha porta. Eu falei, como é que eu vou sair daqui? E eu falava com essa pessoa, eu ouvia essa pessoa falar, falei, meu Deus, como é que vai ser aqui? Mas eu não vou ser preso não, irmão, está amarrado. Então, o que a gente pode entender disso, meus irmãos, é que o povo estava para passar o Mar Vermelho, o exército atrás, e exterminar todo mundo, que ele veio com sede de sangue, de revolta, de violência. E Deus falou, ô Moisés, pega aí o cajado, toca na água e diga ao povo que marche. É interessante que alguns teólogos dizem o seguinte, que quando ele tocou na água, ela não abriu de imediato. As pessoas imaginam isso, né? Eles dizem que eles foram até a água no joelho. Ô, irmão, você está diante de um mar, aí aquele marzão, o povo tudo aqui, você precisa atravessar, porque senão vai morrer todo mundo. Você começar a andar, pode marchar. Não vamos morrer afogados, se a gente morrer pelos egípcios, vamos morrer afogado. Passamos um tempão lá no Egito, eu até desaprendi de nadar. Eu não sei como é que foi o comentário lá. Mas eles foram, eles seguiram a orientação de Deus. Deus passou a orientação para Moisés e Moisés orientou o povo. E de fato o mar se abriu. Nós sabemos disso. Um dia nós estávamos estudando aqui em cima, nós tínhamos uma classe de teologia. A gente ministrava o curso de teologia aqui na igreja. E aí eu convidei várias pessoas, vieram muitas pessoas, uns 20. Depois sobrou só uns 7. Né? E tinha um rapaz que era parente de um irmão aqui da igreja, que congregava aqui. Aí nós chegamos nesse texto, lemos, falamos, o poder de Deus, como Deus pode fazer algo maravilhoso, né? Aí ele pegou e disse, aí ele falou, eu posso dar uma palavra? Pode. Ele falou, pastor, só que a ciência disse o seguinte, por isso que quando alguém quer dar uma carteirada em mim com seu diploma universitário, eu sempre dou uma resposta. Ele disse, a ciência diz o seguinte, que nesse período as águas estavam mais rasas ali. Por isso que o povo passou. Eu falei, irmão, então o milagre foi maior do que nós estamos pensando. Porque se a água estava rasa, batendo no joelho, e os egípcios morreram todo mundo, é porque Deus é bom mesmo, é forte mesmo. Não existiu, né? Então, aqui morreu todo mundo. Eita Deus de glória. Aí eles deram risada e a gente pôde contemplar uma resposta que Deus me deu na hora, que eu nem pensei naquilo, né? A aplicação, irmãos. Talvez você esteja diante de um mar vermelho, na família, nas finanças e na saúde. Continue confiando, porque Deus ainda abre caminhos onde não existem estradas. A gente precisa confiar em Deus.
Não importa, até o limite, até o limite. E é esse limite que eu já estou chegando. Mas eu estou ali, confiando em Deus. Estou orando, estou pedindo para Ele. Segundo ponto que a gente tira, na questão da ação de Deus, o Deus do impossível. Em João 11, 39 e 44, vocês conhecem o texto também, mas vamos ler para vocês lembrarem. E ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu, eu não lhe disse, se você crê, você verá a revelação ou a glória do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Até o que eu falei? 44. Eu sei que sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Pois, depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Seus pés e as suas mãos estavam enfaixadas com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrole as faixas e deixem que ele vá. Interessante que quando a gente participou de um acampamento, esse Ailda lembra, um pastor da presbiteriana, ele estava pregando, ele disse, olha, nessa hora, quando Jesus disse, Lázaro sai para fora, ele saiu assim, ó, porque ele estava todo enfaixado, né? Todo enfaixado, então não dá para ele andar. Tiraram a faixa e o homem ressuscitou. O que eu penso disso? 4 dias já era para estar cheirando mal. 1 dia e meio, se não for tratado, passado algumas coisas, o corpo já cheira mal. 4 dias, então, está em estado já de começo de putrefação. Deus transforma aquilo que parece perdido. Então, eu não sei qual é a sua causa. Eu sei que, para mim, eu considero que Deus não me deixará, ou não deixará que eu padeça. Aquilo que o mundo considera encerrado pode ser apenas o começo de uma nova, ou de um novo milagre nas mãos do Senhor. Deus não está limitado pelo tempo e pela circunstância. Então, nunca diga, Deus, isso aqui o Senhor não vai resolver. Isso aqui não tem jeito. Se você disser, pode ter certeza que você vai ter que voltar de novo e pedir perdão para Ele, porque Ele pode resolver isso sim. Não enterre os sonhos que Deus colocou em seu coração. O Senhor ainda pode restaurar relacionamentos, ministérios, famílias e projetos que pareciam impossíveis de recuperar. Eu tenho, irmãos, eu tenho sonhos, eu tenho projetos que eu falei com Deus, Senhor, eu confio no Senhor, só o Senhor que pode colocar isso para frente. Porque os meus olhos não estão enxergando, os meus olhos carnais, né? Mas os meus olhos espirituais creem no teu poder. Eu creio no poder dele. E eu preciso continuar confiando, mesmo que os meus olhos me enganem. Porque é fácil, irmãos. Alguém vir e profetizar na sua vida. Olha, Deus vai abençoar você. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E não acontece, né? A gente fica frustrado. Então eu aprendi que eu não devo me frustrar por nada que alguém fale. Eu aprendi que eu vou ouvir toda qualquer pessoa e profeta. Pode falar aí, irmão. Irmão ou irmã, seja lá quem for. Mas eu aprendi sempre esperar no Senhor. Não criar expectativas para que eu não me frustre, fique triste, revoltado. Eu conheço pessoas que elas fazem isso. Elas ficam confiantes naquilo que elas ouvem e elas agarram aquilo e quando não acontece, elas simplesmente deserdam da presença de Deus. Vão embora. Deus prometeu. Como Deus prometeu? Você sabe se Deus prometeu? Foi Ele mesmo que falou na boca daquela pessoa? De fato, Ele estava nesse negócio?
São as perguntas que a gente precisa fazer. Terceiro e último, irmão, para a gente orar para o Deus do impossível a respeito das nossas causas. Amém? Marcos 9, 23. Vocês podem ler? Jesus... A fé não ignora a realidade. Isso aqui é interessante, irmãos. Mas escolhe confiar no poder de Deus acima da circunstância. A fé não ignora a realidade. A gente não pode ignorar o que está acontecendo. Tudo bem. Mas aí é que a nossa fé é maravilhosa em Deus. A gente escolhe, mesmo vendo, mesmo não ignorando, sabendo da realidade, nós escolhemos confiar em Deus acima do que está acontecendo. O Senhor procura pessoas que permaneçam firmes, mesmo quando não conseguem enxergar a solução. Quando a gente está no problema, irmãos, dificilmente a gente consegue enxergar. Quando existe um problema, algumas pessoas que estão de longe conseguem enxergar, mas a gente não consegue. Milagres acontecem quando a confiança em Deus vence o medo e a incredulidade. Esses são dois desafios para nós: medo e incredulidade. Quando ele bate, e se a gente deixar entrar no coração, a gente perde aquilo que era tão precioso e que a gente poderia desfrutar. Talvez a resposta não tenha chegado, mas permaneça fiel. Deus continua agindo nos bastidores e no tempo certo mostrará que nunca perdeu o controle. Então, enquanto eu estou aqui, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Deus está trabalhando. Ele está desenvolvendo algo. O Deus da Bíblia continua sendo o Deus do impossível. Ele faz estéril gerar, morto reviver, escravo ser livre, pecador ser transformado. Nenhuma situação é grande demais para o seu poder. Nenhuma. E eu digo isso baseado nos textos da Bíblia. Não existe nenhuma situação. Hoje Deus está nos convidando para nos colocar diante dele e apresentar aquilo que é impossível. Nós vamos apresentar para Deus coisas impossíveis. Esse é o nosso desafio. Apresentar a Deus coisas impossíveis e confiar que Ele está fazendo algo. Amém? Vamos orar em relação a isso? Antes de nós orarmos, nós vamos fazer diferente. Você vai apresentar um pedido seu e aí nós vamos orar juntos por esse pedido. Quem está em casa também pode fazer. Nós temos aqui 643 pessoas. Nós temos 4. E aí, minhas irmãs, se vocês quiserem fazer então o pedido de vocês, façam agora para nós orarmos de situações impossíveis, tá? Não precisa explicar tudo, mas pode dizer, olha, quero que ore por isso, tá? Quem é o primeiro? Mão. Pode falar. Domingo, a filha dele estava estava no culto com a gente e pediu oração. Né? E eu não pude ver lá, estava com os olhos fechados, mas quando terminou o culto eu orei aqui, eu e Deus, né? E coloquei ela diante do Senhor. Eu pedi oração. Ela participou do culto. É isso. Quem quer pedir? Bom.
Amém. Então, o irmão Selmo está pedindo oração por ele, por um milagre, algo que Deus pode fazer na vida dele. Pela irmã Maria, pelo Marco. É isso, né? Isso, ok. Azul está pedindo conversão de algumas pessoas da família. Ok. Fala aí, Fernandinha. Família. Irmã Fernanda? Ok. Então, irmã Fernanda, saúde da família, o irmão, né, libertação e salvação, né, da vida dele. Fernandinho pediu mesmo sobre o que, filho? A família, ok. Irmã Hilda? Pela Vitória. Uhum. Ok. Irmã Camila? Aquele câncer lá. Já foram de Deus. Ah, ok. Então, Matias, pelo Rita, muito bem. O casal, né, que a Camila está orando por eles. Ali o pedido da Azul ainda tem um pedacinho que faltou. Pelo desaparecimento da tia dela, né, que já faz um ano, né, desapareceu. Orar para Deus dar um parecer sobre isso, né? Mais alguém? Sogra do seu irmão. Então, Marcelma está pedindo pelo Henrique, saúde mental, o pai e a irmã, né? Ok, a irmã Ellie pede a oração pelo Jefferson, para que as obras de Deus se cumpram na vida dele, ok? E pelas pessoas que nós estamos evangelizando. Muito bem. Mais alguém? Então agora vamos orar. Um propósito, ok. Vamos ficar em pé, meus irmãos, se você puder. Se quiser ficar de joelhos, você que sabe aí, do jeito que você quiser ficar. Ore por mim, né? Minha vida espiritual, financeira, ministerial, família, tá? Ore por mim. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos colocar todos esses pedidos, Senhor, que foram verbalizados, que foram pedidos aqui nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, Tu tens poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós estamos te pedindo neste momento, como diz a carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Que o Senhor opere, Senhor, acerca dos nossos pedidos. São pedidos de fato, Senhor, impossíveis aos homens. São pedidos, Senhor, que se não houver uma intervenção divina do Senhor neste negócio, dificilmente nós vamos ver algo ser corrigido, arrumado, revertido.
dificilmente haverá uma conversão. Mas se o Senhor operar, se o Senhor quiser, meu Deus, operar sobre esta causa, sobre estas causas que nós colocamos agora diante do Senhor, meu Deus, tudo é possível, Senhor. Como eu disse, o Senhor abriu o mar, o Senhor curou o cego, ressuscitou mortos, o Senhor fez coisas tremendas e maravilhosas. Tu és o mesmo Deus que operou quando estava aqui entre nós presentes. Ó Jesus, Tu és o mesmo Deus, não mudou. O Senhor continua o mesmo em poder e glória e majestade. E nós precisamos do Senhor, meu Deus. Nós suplicamos, nós clamamos. Senhor, nós imploramos, Deus, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor faça o Teu milagre, para que o Senhor abençoe. O Senhor traga cura sobre os nossos corpos, Senhor. Sobre a nossa vida, Deus. Estende Tua mão sobre os enfermos nesta noite, repreendendo toda enfermidade. Todo o mal, Senhor, vai embora agora. Liberta aquele que está cativo, oprimido, meu Deus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos prende, Senhor, tudo aquilo que nos tira do foco, nos tira do Teu caminho, Senhor, tudo aquilo que leva-nos a afastar da comunhão com o Senhor e com os irmãos. Não somente nós que estamos aqui, mas nossos irmãos que estão em casa e outras pessoas que nós temos orado. Tudo aquilo que impede, oh meu Deus, em nome de Jesus, repreende. O Senhor lança por terra, lança fora, meu Deus. Desfaz, Senhor, todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Quebra todo jugo, Senhor. Todas as cadeias e amarras, Senhor, que estão segurando, que estão nos prendendo, que estão, meu Deus, entristecendo o nosso coração, que estão trazendo, Senhor, falta de paz à nossa alma. Senhor, em nome de Jesus, retira agora, em nome de Jesus. Converte o coração daqueles que estão longe do Senhor. Traga o Senhor para a Tua presença, através do Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador e que nos consola, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, que nos ensina, que nos faz lembrar sobre as palavras de Jesus, as palavras que Jesus disse quando estava aqui. Ô Espírito Santo de Deus, o Senhor pode ir até o coração dessas pessoas e convencê-las de que o único caminho, de que a única vida só está através de Jesus Cristo. Ô meu Senhor, toma o nome dessas pessoas todas, Pai. Toma as nossas vidas, nossas famílias, nós que estamos aqui representando, Senhor, famílias. Esses pedidos que as minhas irmãs fizeram aqui, Senhor, no Zoom. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que elas sejam atendidas, que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa, em nome de Jesus, glorificar o Teu nome, realizando milagres, realizando o impossível, Senhor, a partir deste momento de oração com meus irmãos, Pai. Oh Deus, aumenta a nossa fé, Senhor. Oh Senhor, abre portas. Existem lugares que se fecharam, mas que o Senhor possa abrir portas em nome de Jesus nesta noite, Pai. Glorificando, exaltando o Teu nome, para que possamos vir aqui, Senhor, e contar essa vitória, Senhor, com voz, com uma alta voz, Senhor, para que todos vejam e ouçam quantas coisas e grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, meu Deus, exalta, glorifica Teu santo nome, nós pedimos, Senhor. Ó Deus, afasta todo espírito contrário à Tua palavra, Senhor. Toda a batalha, toda a guerra espiritual que nós temos enfrentado nesses dias, em nome de Jesus, que o Senhor, que é o nosso general, possa ir à frente, repreendendo, Senhor, potestades e principados nos lugares celestiais, em nome de Jesus. Toda resistência contra nós, contra o que o Senhor tem para a nossa vida, seja quebrada em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Toda resistência, seja ela qual for,
em qual momento estiver agindo em nossas vidas, na igreja, seja qual lugar, onde houver uma resistência do reino das trevas contra a igreja, contra nossas famílias, contra a nossa vida, contra o nosso ministério, seja repreendida em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Pela fé, Senhor, nós já podemos ouvir grilhões arrebentados e cadeias destruídas. Oh, meu Deus, amarras desfeitas, despedaçadas pelo Teu poder e pela Tua palavra, pela Tua ordem, Senhor, dada aos Teus anjos para nos socorrer, para nos proteger, Senhor, nos livrando de todo o mal. Meu Deus, eu glorifico e exalto o Teu nome. Obrigado, Senhor, por atender todos os nossos pedidos dessa noite. Obrigado, Deus, por glorificar o Teu santo nome. Queremos testemunhar dos Teus feitos e da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus, agora leva-nos em paz, Senhor, sobre a Tua proteção e segurança, dando uma noite de descanso, renovando as nossas forças físicas e mentais, Senhor, a nossa mente, o nosso corpo, renovando todas as nossas forças. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vão em paz.